Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias hoje, quinta-feira, ele tá ao vivo aqui, nós fizemos aqui alguns programas gravados, né, Emerson? E agora você está de volta no estúdio da Rádio Trianon. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes, prazer voltar aqui ao vivo para o nosso programa. E o que você traz de bom pra gente aqui nesta quinta-feira, Emerson? Olha, Renato, esses dias que eu estive ausente, eu tava pensando, né, em tudo que vem acontecendo no país, e no mundo mesmo, né? E aí eu tava refletindo sobre uma frase que eu ouvi de que nós não estamos numa era de mudança, mas numa mudança de era, né? Então eu achei bastante interessante essa frase e fiquei pensando sobre ela e queria fazer uma colocação também sobre valores, né? Eu acho que a gente, claro, está mudando de era. Você vê aí, né, os estudantes cobrando os políticos, né, para que se faça a CPI da merenda, etc. Então isso é muito bom, positivo, né? Porque essa garotada, eles estão num ritmo completamente diferente do nosso, né? Eles querem as soluções rápidas de coisas que são triviais, né? De que a gente nem deveria estar discutindo, deveria ser um processo normal, funcional, um processo de merenda. E isso eu ligo com valores porque, né? A gente tem dois tipos de valores. Tem os valores temporais e os valores atemporais. Certo. Né? Então, numa era de mudança ou numa mudança de era, uma coisa a gente não pode abrir mão. São valores atemporais, né? Os temporais, eles vêm e vão. Por exemplo, né, nos anos 30, era um valor você usar chapéu, né? O rapaz usar chapéu, chegar fazer reverência até tirava o chapéu. É verdade. E isso era um valor atemporal, porque isso era importante nos anos 30, hoje ninguém nem usa chapéu. Então passou, né? Esse valor foi-se embora. Mas o respeito é um valor atemporal, então ele vige até hoje, né? O mesmo ponto é a credibilidade. A credibilidade é um valor atemporal, né? Ou você tem ou você não tem. E por que os políticos hoje sofrem tanta pressão da população? Porque perderam completamente a credibilidade, né? Você no passado podia dizer, dava um fio do bigode em confiança, né? Era isso que eu estava pensando também, do bigode, é verdade. Hoje você não faz mais isso, você precisa fazer um contrato assinado e olhe lá, né? Se esse contrato vai ser respeitado, porque se perde credibilidade, né? E credibilidade é um valor atemporal. Então, nessa mudança de era ou era de mudança, a gente sempre vai ter é um pilar que tem três coisas, né? Mudança, ela sempre vai acontecer, princípios e escolha. Então, as mudanças sempre virão, né? Os princípios, a gente precisa estar muito pautado em relação a eles, para que eles não sejam atemporais, né? Para que eles sejam atemporais. E escolha, que é a capacidade que qualquer um tem de mudar ou não em relação aos ventos que sopram, né? Então eu acho que a gente tem que pensar sempre nos valores atemporais que não podem ser perdidos, né? Credibilidade, respeito, confiança, né? Respeito ao próximo, enfim, coisas que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, independente das mudanças de era ou eras de mudanças que possam vir, né? Então esse tripé de sempre haverá mudança, o princípio tem que estar bem firme, bem forte, solidificado, e a opção é você aceitar ou não essas mudanças, né? E aí eu faço um contraponto entre Margaret Thatcher, né, a dama de ferro que resolveu o problema econômico da Inglaterra nos anos 80, e o Nietzsche, né? O Nietzsche dizia o seguinte, né? Que ele dizia que as convicções são cárceres, né? Por que ele colocava essa frase? Porque ele exatamente pensava que as convicções, quando você se fixa muito nelas e não vê as mudanças que acontecem, então você fica preso. A mesma coisa se eu quisesse usar um chapéu hoje e achasse que isso é um valor que as pessoas todas deveriam respeitar, mas não é, né? Então, se eu estou preso a essa convicção, eu não andei com o tempo. E a Margaret Thatcher, ela dizia o seguinte, né, que ela não era uma política de consenso, ela era uma política de convicções. Então ela era muito firme nos princípios que ela defendia, naquilo que ela acreditava, que era um Estado mínimo, né, etc., e eficiente, né, e ela não estava muito preocupada em fazer consenso com todo mundo. Então muitas vezes também, você querer fazer consenso com todo mundo, você acaba se desvirtuando de alguns princípios, né, que é o que a gente vê hoje aí com, né, tantos políticos indiciados, né, porque se eu quero fazer consenso com todo mundo, né, para chegar ao poder vale tudo, então quer dizer, né, eu mesmo ignoro as minhas convicções e os princípios que eu defendia lá atrás, ou seja, abrir mão dos meus princípios, então eu passo a ser mais um na multidão, né? Então acho que essas coisas têm que estar sempre presentes no nosso modo de pensar, né? O que é um valor temporal, ou seja, o que é uma convicção que vem e vai,
que muda com o tempo e que é uma coisa que tem que ser duradoura, que tem que sempre ter que existir. E aí são as coisas muito mais básicas, né? Respeito, confiança, respeito ao próximo, né? E coisas do tipo. E aí você falou da Thatcher também, né? Que eu acho que ela tinha uma questão aí que às vezes vai no contrassenso, né? Às vezes, como no caso da Guerra das Malvinas e tal, que ela foi muito criticada e que a Inglaterra acabou se dando bem até em função da guerra. E virou lá um símbolo do governo da Margaret Thatcher, mas ela foi justamente, ela usou muito essa questão da intuição, na minha opinião, né? Sim. Porque para ela é aquilo que você falou, não tinha muito essa coisa do consenso, não. Mas no decorrer da trajetória, né? Eu já li alguma coisa, já acompanhei, teve o filme também, né? Que concorreu ao Oscar e tal. Você percebe que o objetivo dela realmente é a Inglaterra, isso você vê na trajetória da vida de uma pessoa, né? Com essas questões até atemporais, como você está dizendo. Exatamente, porque ela não estava olhando o mundo sob a ótica da economia daquele momento, né? Ela estava olhando o futuro, exatamente. Ela já estava com o olhar lá na frente. E defendendo um valor atemporal que era credibilidade, respeito, confiança, né? Sem dúvida. Quando você toma decisões duras em prol de um país, você está usando de um altíssimo respeito com as pessoas, né? Você não está olhando o seu interesse próprio. Então acho que isso é um valor extremamente atemporal, né? E as pessoas até podem dizer, mas está errado. Não sei, talvez ela estava olhando os anos que viriam, né? E ficou ali presa àquela convicção e soube lidar com a situação muito bem, né? E foi uma das grandes líderes mundiais aí dos últimos tempos. Bom, Emerson Wesley Dias, fechamos aí e tal? Fechamos, eu acho que tá certo. E aí deixa então os seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais tem a fanpage no Facebook e no YouTube também tem o canal O Inédito Viável. Inscreva-se, curta, manda recado que a gente está sempre ligado. É isso aí, Emerson Wesley Dias, que volta na terça-feira da semana que vem com uma nova dica aqui dentro do Momento O Inédito Viável.